O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já pedíamos na oração da coleta que nosso Deus nos conceda a graça de nos prepararmos, de preparar o nosso coração para a festa da salvação que se aproxima. E como que então devemos preparar o nosso coração? O que seria preparar o nosso coração para esta grande festa da nossa própria salvação? Como ouvimos no Salmo responsorial: oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Quando deixamos de escutar a voz de Deus, quando deixamos de escutar a palavra, quando a palavra se torna mera informação, que eu vou ali sabendo que aconteceu isso ou aquilo outro com Jesus, ou com os discípulos, ou com qualquer personagem da Sagrada Escritura, nós começamos então a fechar os nossos corações. Um coração fechado é um coração que já não ouve mais a voz de Deus. Por isso que precisamos, se queremos nos preparar para esta grande festa, precisamos reabrir o nosso coração, que se fecha por muitas coisas, que se fecha por vários acontecimentos, que aqui são diversos e inúmeros, mas o problema de um coração fechado é que ele se torna um coração duro. O segundo passo de um coração que deixa de escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, é um coração endurecido. E aqui nós ouvimos o Evangelho e percebemos como que aqueles homens, como que os mestres da lei, como que aqueles homens que eram contrários a Jesus tinham um coração endurecido. Não tinham como negar os milagres que Jesus fazia, não tinha como negar a cura, não tinha como negar que Jesus estava expulsando demônios. Então eles invertem as coisas. Um coração endurecido sempre arruma uma desculpa. Aqui os fariseus arrumaram a desculpa de que não era por Deus que Jesus fazia isso, mas pelo próprio demônio. De um coração endurecido
nós temos ainda um último passo, um coração dividido. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós somos este reino dividido, onde o próprio Cristo nos diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Um coração dividido é destruído diante de Deus. Um coração dividido não é capaz de colocar em prática aquilo que nosso Senhor nos pede. Um coração dividido não é capaz de fazer caridade, não é capaz de alcançar a Deus, não é capaz sequer de fazer penitência. Não tenhamos nós, nesta quaresma, um coração dividido. E como podemos saber se o nosso coração está dividido? Basta olhar para dentro de nós. A quem nós temos obedecido? A que voz nós temos escutado ao longo do nosso dia? Não só aqui dentro da igreja, mas ao longo do nosso dia. A quem nós temos escutado? Quais são os princípios que temos colocado em prática? Como temos agido diante do outro? Como temos agido diante de nós mesmos, quando até mesmo sozinhos estamos? Um coração dividido começa a se destruir. Um coração dividido começa a combater dentro de si. Muitas lutas que trazemos dentro de nós não são lutas por causa do reino de Deus, mas são lutas porque nós dividimos o nosso coração. E aí, a descrição do profeta Jeremias na primeira leitura é exatamente o que nós estamos vivendo. Deus diz: eu dei esta ordem ao povo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Se não ouvimos a voz de Deus, não somos parte do povo de Deus. E diz ainda: por todo o caminho que eu vos indicardes, segui adiante, para serdes felizes. Um coração dividido não sabe onde encontrar felicidade. Busca as felicidade nas coisas, no mundo. E Deus está nos dizendo que é nele, no caminho que Ele nos indica. Mas o que acontece? Eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Quantos de nós, seguindo os nossos próprios corações, as nossas más inclinações, estamos andando para trás? Não crescemos na nossa vida espiritual. Permanecemos o tempo todo dentro da igreja, anos e anos, mas não andamos, não caminhamos. Por quê? Por causa da dureza, por causa desse coração dividido. A todos enviei meus servos, os profetas. A quantas pessoas Deus já te enviou? A começar pelos sacerdotes, mas também outras pessoas que Deus vai colocando em nossas vidas, que vai nos dando uma palavra, um discernimento, uma luz. Enviei-os cada dia. E olha que detalhe legal, né? Começando bem cedo, bem pelas 5 da manhã, Deus envia um sinal, uma palavra, algo que precisa mudar o nosso coração, mas o problema é que nós muitas vezes não ouvimos, não prestamos atenção, permanecemos nos nossos erros. Peçamos a Deus que aceitemos a sua correção. Um coração endurecido, um coração dividido, é um coração que não aceita correção, que até concorda com tudo isso, mas é um coração que não se transforma. Peçamos a Deus que o nosso coração não seja assim e que nessa quaresma tenhamos a coragem para nos preparar de verdade, de ter um coração como o coração de Jesus. Ou melhor ainda, como o Santíssimo Coração da Virgem Maria. Por que não? Um coração tão simples, tão puro, foi capaz de escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude a ter um coração como o dela. Um coração que não foi um coração dividido, mas um coração certo,
de que a vontade de Deus era o melhor que devia acontecer em sua vida.